esteja com você aí na sua casa. Como é bom cultuar o nome do Senhor. Que a presença de Deus esteja aí com você. Que o Senhor esteja fluindo, né, o rio dele sobre a sua vida essa noite. E que o Senhor esteja trazendo cura, libertação sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nós vamos estar louvando o Senhor nesse momento, porque o Senhor tem promessas incomparáveis para mim e para você. Independente da situação que temos passado nesses últimos dias, como nós não estamos mais podendo vir aqui na casa do Senhor, temos nossos irmãos aqui conosco, mas saiba que o Senhor tem promessas incomparáveis para mim e para você. Não se esqueça que você nasceu com propósito. Deus te criou com grandes promessas
Graça e paz. Amém, queridos? Que bom que nós estamos juntos nesta noite para adorarmos o nosso Deus, rendermos a Ele o nosso louvor. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que está nos acompanhando através das redes sociais. Nós temos a alegria de, no dia de hoje, estarmos conectados pelo mesmo Espírito, em adoração, em louvor ao seu nome, mesmo diante das lutas e das dificuldades, queridos. Nós podemos louvar o nosso Deus por esses recursos, através das mídias sociais, onde podemos compartilhar a palavra do nosso Deus. Como nós compartilhamos hoje à tarde no grupo de nossa igreja, nós estamos à luz, queridos, do aumento do número de pessoas infectadas pelo Covid-19. Nós suspendemos os nossos cultos presenciais e nós estamos apenas transmitindo através das redes sociais, crendo que o nosso Deus em breve há de nos abençoar e nos livrar de toda essa situação. Fazemos um apelo para que todos os irmãos continuem se guardando, se protegendo, cuidando da sua saúde, pois entendemos, queridos, que desta forma podemos cooperar com a nossa sociedade, com os nossos líderes, para que realmente possamos muito em breve sermos vitoriosos sobre este mal. Palavra de Deus que quero compartilhar com os irmãos nesta noite está baseada em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 em diante. Eu quero convidar você para que abra a sua Bíblia nesse texto da palavra de Deus. Hebreus capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Nós estamos compartilhando, queridos, sobre algumas formas de Deus falar conosco. E hoje à noite eu quero concluir esta mensagem falando com você sobre algumas maneiras bíblicas de Deus falar com o seu povo. O primeiro texto que quero ler está em Hebreus capítulo de número 1, o versículo 1, quando a palavra de Deus diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, e Ele que é o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Meus irmãos, durante os cultos de quarta-feira, nós temos compartilhado com a igreja, à luz deste tema, quais são as formas de Deus falar ao seu povo, descritas na Bíblia Sagrada. E a primeira verdade que nós destacamos é que o nosso Deus é um Deus que tem o desejo de falar conosco. A Bíblia nos mostra, queridos, que o Deus cristão, desde a criação do primeiro casal, Adão e Eva, Deus ele se comunicava com o primeiro casal. A Bíblia diz, no final de todas as tardes, no jardim do Éden. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha ao encontro do primeiro casal para poder conversar com eles. E desde então nós vemos
Deus, apesar da queda e apesar do pecado, insistindo com a raça humana no que diz respeito ao diálogo. Nós observamos Deus falando com homens, com profetas do Antigo Testamento, de uma maneira clara, de uma maneira objetiva. Deus também falando ao coração de toda uma nação. E nós vimos, queridos, à luz desse texto da palavra de Deus, que Deus fala conosco através dos profetas. O versículo 1 do texto que lemos nos diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Uma das formas que Deus tem para falar conosco é através de homens santos. Os profetas, queridos, eram homens que ouviram a voz de Deus e transmitiram à nação de Israel, ao povo de Deus, uma mensagem. E Deus até hoje continua usando homens para que a sua palavra seja anunciada. Vimos também que Deus nos fala através de Jesus Cristo. A Bíblia diz no versículo 3 de Hebreus capítulo 1 que Ele é o resplendor da glória de Deus. E nesses últimos dias Deus tem nos falado através de Jesus Cristo. Acho interessante, queridos, que no diálogo de Jesus com Filipe, a Bíblia diz que Filipe pede a Jesus que ele mostrasse o Pai. Filipe tinha esse desejo de ver Deus. E Jesus, observando aquele desejo de Filipe, ele diz: Filipe, há tanto tempo você está comigo, e como pode você me perguntar ou me pedir para que eu te mostre o Pai? Quem vê a mim, disse Jesus, vê ao Pai. O que Jesus estava nos ensinando, queridos, que Ele é de fato o Verbo encarnado de Deus. E todas as vezes, meus irmãos, que nós olhamos para Jesus, nós podemos contemplar quem Deus é e ouvir Deus claramente falando conosco. Vimos também que Deus fala conosco através da natureza. A palavra de Deus no Salmo 19, versículo 1, a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós vimos também que Deus fala através dos anjos. Hebreus capítulo de número 1, versículo 13, a Bíblia diz que os anjos são agentes ministradores, enviados para o serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Nós vimos também, queridos, que Deus fala conosco através de sonhos e de visões. Jeremias capítulo 23, versículo 28, a Bíblia diz: o profeta que tem sonho, conte como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Vimos também, à luz da palavra de Deus, que Deus ainda fala conosco através das provações. As lutas que nós enfrentamos, meus irmãos, podem ser também instrumentos de Deus para falar conosco. Nós vimos, como por exemplo, a vida do profeta Jonas, que foi um homem que teve que experimentar uma grande provação na sua vida, para que ele pudesse ouvir e atender a voz do Senhor. Vimos também que Deus fala conosco através da Bíblia Sagrada. Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. A Bíblia, queridos, sem dúvida,
É a melhor forma de Deus falar conosco. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela foi escrita porque Deus tinha algo a comunicar com as nossas vidas. A Bíblia, de fato, é uma verdadeira carta de amor que Deus deixou escrita a cada um de nós. Jeremias capítulo 17, versículo 9. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Provérbios 14, versículo 12. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem direito, mas o seu final é caminho de morte. Sabe, queridos, nós precisamos ouvir a voz de Deus, sobretudo através da sua palavra, porque muitas vezes o nosso coração é enganoso. Muitas vezes o nosso coração faz projetos e alvos que não correspondem com a vontade de Deus. Vimos também que Deus fala conosco através do Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. O Espírito Santo, nosso ajudador, aquele que comunica a vontade de Deus ao coração daquele que é sensível à sua voz. E vimos também, na última quarta-feira, que Deus fala conosco através dos nossos irmãos, ou seja, Deus fala através de você. Deus fala através da minha vida. Interessante o que diz Isaías no capítulo 6, no versículo 8 do seu livro. Depois que ele tem uma visão da glória de Deus, e ele então ouviu a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Essas são, queridos, algumas formas pelas quais Deus fala conosco. E hoje à noite, concluindo esse estudo da palavra de Deus, eu quero pensar com os irmãos sobre mais duas formas de Deus falar. E a primeira delas é através da oração. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 5 em diante. Jesus está ensinando sobre o tema da oração no seu conhecido sermão da montanha. E do capítulo 6, meus irmãos, do versículo 5 em diante, Jesus vai dizer: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Meus irmãos, neste texto da palavra de Deus, Jesus está nos ensinando sobre a importância da oração. E a oração, de fato, ela é um instrumento para que nós possamos ouvir a voz do nosso Deus. E é triste sabermos que na atualidade, nos tempos aos quais vivemos, uma grande porcentagem de pessoas não tem desfrutado de uma vida
de intimidade com Deus em oração. Acredita-se, querido, que grande maioria dos que se dizem evangélicos não tem a prática de fazer uma oração sequer diária. Algumas pessoas, revelando a sua pobreza espiritual, revelando a sua falta de intimidade com Deus, oram apenas nos momentos de suas refeições, orações rápidas, muitas vezes orações mecânicas. Outras ainda oram apenas quando estão no templo, ou quando estão reunidos com a grande congregação. E o que Jesus está nos ensinando nesse texto é um outro nível, uma outra maneira de orarmos. Ele diz: quando vocês orarem, entra no teu quarto e fecha a porta, e ali orarás a teu Pai em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Deus está nos ensinando, queridos, que nós precisamos ter o nosso momento de intimidade com Deus, de oração. Aquele momento quando nós fugimos de todos os compromissos, de todas as responsabilidades, e entramos no secreto do nosso quarto, ou em qualquer outro ambiente, onde nós sabemos que não seremos incomodados, porque queremos desfrutar de uma intimidade genuína com Deus. Quantas pessoas, queridos, olham a oração apenas como um instrumento de pedirem algo a Deus. Eu quero dizer para você que a oração não é apenas isso. Antes de mais nada, queridos, quando nós oramos, nós estamos nos comunicando com Deus, nós abrimos o nosso coração a Ele, mas é no momento da oração que Deus também fala conosco. Quantas pessoas, queridos, com as suas orações rápidas, com as suas orações mecânicas, não param tempo o suficiente na presença de Deus para ouvir claramente a sua voz. Quero perguntar para você que nos ouve nesta noite: você tem desfrutado de um tempo significativo na presença de Deus? Será, querido, que a oração tem sido uma prática constante na sua vida? Quantas vezes você já se colocou na presença de Deus e abriu o seu coração e colocou diante dele a sua angústia, mas posteriormente teve o privilégio de ouvir a sua voz, de entender o seu espírito falando claramente a sua alma? Sabe, queridos, Deus fala conosco através da oração, e feliz é aquele que aprendeu a desfrutar de uma vida de intimidade com Deus a partir deste hábito. Vemos também através da Bíblia que Deus fala conosco através do silêncio. E hoje à noite eu quero concluir esta reflexão falando para você um pouco sobre esta forma de Deus falar conosco. Aliás, queridos, muitos de nós temos dificuldade de ouvir Deus quando nós julgamos que Deus está no silêncio. E é verdade que há momentos nas nossas vidas, é verdade que há situações na nossa trajetória onde de fato parece que Deus está em silêncio, onde nós falamos, onde nós colocamos as nossas angústias no altar, no trono de graça, e parece que Deus não nos fala, ou não pelo menos nos responde da maneira que gostaríamos. É interessante, meus irmãos, olharmos para a vida de Jesus Cristo e perceber que Jesus Cristo, quando estava na cruz do Calvário, ele também sentiu o abandono de Deus sobre a sua vida, e por isso ele ora: Deus meu, por que me desamparastes? É claro, queridos, que Jesus estava levando sobre ele todo o nosso pecado. Jesus estava levando sobre ele todas as nossas angústias. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por isso Jesus
ele sentiu na sua alma este abandono de Deus. E por isso sim ele orou dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Ali Jesus se sentiu solitário. E é bem na verdade, queridos, que muitas vezes nós, na nossa trajetória cristã, também passamos por situações assim. Não é verdade? Quantas vezes, queridos, parece que você clama, parece que você ora, parece que você faz perguntas a Deus e a resposta não vem. Algumas coisas eu quero compartilhar com você. Quando Deus se cala, você precisa saber que isso não significa que Deus não está interessado em você. Deus se preocupa com a sua vida. E a Bíblia diz que assim como Ele cuida dos pardais, Ele também cuida de cada um de nós. Quando Deus se cala, isso não significa que Deus te abandonou. A Bíblia diz, queridos, que no mundo nós passaríamos por aflições. Mas Jesus disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o próprio Jesus, ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando Deus se cala, isso não significa que o nosso problema não tem solução. A palavra de Deus nos revela que desde a antiguidade nunca se ouviu falar e nunca se viu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Sabe, queridos, precisamos lembrar que não há impossíveis para Deus. A Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Não há palavra, não há situação, não há problema que não possa ser resolvido pelo poder que está nas mãos do nosso Deus. Então, quando você estiver passando por uma situação onde a sensação é de que Deus se calou, de que Deus não está respondendo a sua súplica, lembre-se que Deus se interessa por você. Ele não te abandonou e Ele tem uma solução para o seu problema. Por isso, meus irmãos, a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 versículo 1 que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas debaixo do céu. E duas coisas nós precisamos aprender quando Deus está em silêncio. Cuidado, porque talvez Deus falou e você não percebeu. Primeira coisa, queridos, que temos que ter cuidado quando nós identificamos o silêncio de Deus na nossa vida, é que talvez nós possamos estar equivocados. Talvez Deus falou com você e na verdade você não percebeu. Talvez Deus está usando uma situação ou uma pessoa ou até mesmo a sua palavra para transmitir uma mensagem ao seu coração e você não tem entendido. Segundo lugar, talvez Deus falou, mas o que Deus falou é algo que você não queria ouvir. Quantas vezes, queridos, nós atribuímos a Deus um silêncio e na verdade Deus não está em silêncio. Deus está falando, mas aquilo que Ele está falando nem sempre vem de encontro com aquilo que nós queremos ouvir. Quantas pessoas tomam decisões precipitadas porque não querem ouvir a voz de Deus através da sua palavra, ou não querem ouvir a voz de Deus através de uma situação. O fato é, queridos, que nós precisamos ter muito cuidado quando nós olhamos para Deus e julgamos que Ele está em silêncio. Lembre-se, talvez Deus tenha falado, como explanamos, de muitas formas, de muitas maneiras, mas você não tem percebido. E talvez Deus tenha falado claramente, mas você insiste em não querer ouvir.
Sabe, meus irmãos, essa muitas vezes é uma das formas de ignorarmos a voz de Deus. Deus fala conosco, Deus demonstra a sua vontade, mas por conta desta vontade não estar em sintonia com os nossos desejos, nós julgamos errado e pensamos que Deus está em silêncio. Sabe, meus irmãos, precisamos ter muito discernimento espiritual. Uma das certezas que eu tenho é que Deus sempre fala. De alguma forma, Deus está sempre se comunicando conosco. E quando nós julgamos que Deus está em silêncio, precisamos atentar para a nossa limitação humana, de muitas vezes não percebermos a sua voz, ou não aceitarmos o que Ele tem nos proposto. Sabe, meus irmãos, isso me faz lembrar de uma ilustração de um homem, de uma história que fala sobre um homem que enfrentou uma grande enchente na sua cidade. É óbvio que essa história não é baseada em fatos reais, mas ela nos traz um ensinamento muito grande. E eu quero concluir esta reflexão compartilhando essa história com você. Certa vez houve uma enchente numa cidade, e havia uma casa que estava construída numa baixada. E conta a história que esta casa começou a ser inundada, e nela havia apenas um homem, apenas um morador. E este senhor começou a orar, pedindo que Deus parasse aquela chuva, ou que Deus mandasse até ele um livramento. Mas infelizmente a chuva não parava, e ele orava pedindo a Deus que pudesse intervir naquela situação. Entretanto, a água continuava caindo, e aquele lugar começou a ficar alagado, até que a água chegou ao nível da sua cintura. E então apareceu uma canoa, e em cima daquela canoa um homem gritava: ei, entre aqui, venha até mim que eu vou salvá-lo. E aquele homem disse: não, eu estou orando ao meu Deus, e eu sei que Ele vai me ajudar. Então aquele canoeiro se retirou, e aquele homem continuou orando, e a água foi subindo de uma maneira assustadora. Logo então ele teve que subir sobre um guarda-roupa, e apareceu então um barco a motor, e ele pôde ver aquele barco do lado de fora. E os homens que estavam naquele barco também chamavam para que ele não saísse daquela casa e pudesse entrar no barco juntamente com eles. Mas aquele homem insistia: não, eu estou falando com o meu Deus, e eu creio que Ele vai me livrar. E a água então, queridos, continuou subindo, e a chuva era torrencial, e aquele homem se viu obrigado a subir no telhado da sua casa. Até que então apareceu um helicóptero, e aquele helicóptero desceu com uma espécie de uma cadeia até aquele homem pendurado por uma corda. E aqueles homens davam um sinal para que aquele homem subisse ou se agarrasse naquela cadeira, e ele insistia, dizendo com a mão: não, podem ir embora. E ele dizia: eu estou orando e Deus há de me salvar. Aconteceu, queridos, infelizmente, aquele helicóptero foi embora, a chuva aumentou sobremaneira, e aquele homem que não sabia nadar foi levado pela correnteza e morreu afogado. Conta a história que aquele homem chegou ao céu, e ele foi logo indagando a Deus, dizendo: Deus, como pode o Senhor me deixar morrer abandonado naquela situação? Eu que sou um homem de fé, de um homem tão devoto ao Senhor,
Clamei a ti e o Senhor ficou em silêncio. E Deus olhou para aquele homem e disse: como assim, meu filho? Eu de forma alguma fiquei em silêncio. Eu falei com você de várias formas e de várias maneiras. Primeiro, eu enviei aquele canoeiro e você não quis atender o seu chamado. Depois enviei a você um barco a motor e você também o desprezou. E por último, toquei no coração de homens que estavam sobre o helicóptero para que pudessem ir na sua direção e salvarem a sua vida, mas você infelizmente não os atendeu. E então, queridos, para a tristeza daquele homem, ele entendeu que de fato Deus não estava em silêncio. Deus estava falando com ele de várias formas e de várias maneiras, mas a sua religiosidade e a sua miopia espiritual impediu de entender a voz de Deus. Sabe, queridos, eu concluo esta reflexão lendo a você o texto de Mateus, capítulo 7, versículo 7 em diante. A Bíblia diz: pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Queridos, Deus sempre fala conosco, mas muitas vezes nós, pela nossa limitação espiritual, pela nossa dificuldade, pela nossa insensibilidade de muitas vezes compreendermos a voz de Deus, nós julgamos que Ele está em silêncio. A verdade, queridos, é que Deus sempre está se comunicando conosco. E todas as vezes que nós julgamos que Ele não está falando, precisamos de fato olhar para a Bíblia Sagrada, rever os nossos conceitos, rever a nossa espiritualidade, pedirmos que o Espírito Santo de Deus trabalhe nos nossos corações, para que possamos em todo o tempo sermos mais sensíveis à sua voz. Amém, querido? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Eu quero convidar você a juntos adorarmos o nosso Deus com mais esta canção que fala do poder da oração, desse Deus que não apenas nos ouve, mas desse Deus que fala conosco de várias formas e de várias maneiras. Eu quero convidar você, querido, a adorar o Senhor através desta canção, e depois nós vamos juntos colocarmos as nossas vidas e o nosso futuro nas mãos do Senhor. Adore e exalte ao Senhor através desta canção. Eu
estamos aqui nesta noite, Pai, reunidos no Teu nome. E a Tua palavra, Deus, nos revela que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, ali Ele estaria. Te louvamos, ó Senhor Jesus, pela Tua presença em nós e entre nós. Obrigado, Pai, porque cremos que o Senhor não está apenas conosco aqui neste tempo, mas o Senhor se faz presente em cada lar, em cada família, no coração de cada vida que nos ouve neste momento através das redes sociais. Por isso, Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu trono de graça e reconhecemos, Pai, a Tua grandeza, reconhecemos a Tua soberania e reconhecemos que o Senhor é aquele que tem todo o poder, todo o domínio está nas Tuas mãos. E não há nada, Pai, que aconteça nas nossas vidas fora da Tua vontade. Por isso nós queremos nesta noite abrir o nosso coração e colocar diante do Senhor todos os nossos medos, todas as nossas angústias. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor estenda a Tua mão de graça sobre cada família, sobre cada vida que nos ouve neste momento. Pai, oramos para que o Senhor tenha misericórdia de nós diante dessa situação que se agrava cada vez mais e mais. Este vírus, Pai, que tem contagiado a vida de tantas pessoas e que tem crescido, que tem contaminado tantas pessoas em várias cidades do interior do nosso estado e por tantas cidades do nosso país. Pai, estenda a Tua mão de graça sobre a vida daqueles que estão no leito de um hospital, sobre aqueles, Pai, que estão enfermos com suspeita de que de fato tenham contraído esta enfermidade. Pai, tira todo medo, tira todo espírito de angústia, que o Senhor, Deus, possa realmente usar a vida dos médicos e a vida dos enfermeiros e enfermeiras como instrumento nas Tuas mãos. Pai, livra a nossa cidade de um mal maior. Derrama, Pai, sobre cada vida um espírito de conscientização, de responsabilidade e de um compromisso social para com a vida do nosso próximo. Que haja, Pai, na Aparecida do Taboado, realmente um enfrentamento real e sincero contra esta enfermidade. Que cada igreja, que cada pastor possa fazer a sua parte, que cada comerciante possa assumir realmente o seu papel, e que as nossas autoridades políticas, especialmente aquelas que estão articulando no enfrentamento contra a pandemia do coronavírus, Pai, que elas sejam revestidas de sabedoria e de discernimento para que possam ter as medidas certas para que este mal possa ser vencido e derrotado diante de nós. Ah, Deus, estende a Tua mão de graça sobre a Tua igreja, que no tempo, Pai, muito breve, possamos estar novamente reunidos e juntos neste templo para a adoração do Seu santo nome. Mas assim, Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos, porque apesar das lutas e das dificuldades, o Senhor está conosco. Sabemos, Pai, que a nossa vida, que a nossa família, que a nossa igreja e que o nosso futuro estão nas Tuas mãos. Por isso, Pai, recebe nesta noite todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. É o que nós Te pedimos, ó Deus, gratos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, querido. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Você que nos acompanhou através das redes sociais, queremos mais uma vez informar todos os irmãos e amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais que os nossos cultos presenciais estarão suspensos por tempo indeterminado. Queremos que esta é uma forma
de cooperarmos com a nossa sociedade no enfrentamento desta pandemia. Todavia, queremos também dizer que os nossos cultos serão transmitidos através das redes sociais. Todas as quartas-feiras, às 19h30, nós teremos este culto de oração e também do ensino da Palavra de Deus. E domingo, nós convidamos você, às 19h, a estar sintonizado conosco pelo Facebook de nossa igreja, para que juntos possamos adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém, querido? Que Deus possa abençoar grandemente você, que Ele guarde a sua vida e que Ele guarde a sua família, em nome do nosso Senhor Jesus.